Paz do Senhor, minhas irmãs. Agora chegou a minha vez de falar um pouco sobre Esther. É uma rainha que foi separada e eu anotei alguns pontos aqui sobre ela, que ela nos mostra que ela teve muita coragem, né? Mas também percebemos que a coragem dela está firmada em Deus, porque quando aconteceu o decreto de assassinar o povo judeu, ela teve a coragem de se apresentar ao rei, mas ela se apresentou preparada, né? Em jejum e oração. E antes disso, tinha um povo também já jejuando, que no versículo, se a gente for no capítulo 2, no capítulo 3, 4, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Então, mesmo antes de Mardoqueu falar com Esther, o povo já estava jejuando, clamando e orando. Então, ali, Deus já se fazia presente, Deus já estava se movimentando através de um povo, de um grande povo que já estava jejuando e orando, o povo judeu. E com isso, Mardoqueu chegou na Esther, conversou com ela, e um dos pontos que eu anotei também sobre Esther, que eu acho assim muito bonito, que devemos aprender com ela, que a Esther, ela foi tardia no falar. Ela foi tardia por quê? Porque ela guardou aquilo que ela era uma judia, justamente para ela não perder a oportunidade de se apresentar ao rei, né, como uma candidata para ser futura rainha, e seguindo o conselho de Mardoqueu, que é outro ponto que eu acho muito também importante. Era o tio dela, né, o Mardoqueu. Algumas tradições falam que era tio, outras falam que era primo, e o Mardoqueu foi muito importante para ela e foi um aliado preparado de Deus, porque ele que falou para ela: não fale agora da sua descendência, não fale de quem é o seu povo. E ela seguiu aquele conselho e deixou para falar depois de jejuar e orar. Ela primeiro foi se preparar, ela foi ser separada para depois poder falar sobre isso, que pode ser que se ela tivesse falado antes, ela não teria virado a rainha. E até isso, a Esther foi uma mulher, ela foi sábia, porque ela foi tardia no falar. E nós, como mulher, é muito difícil a gente ser tardia no falar, porque tudo a gente quer tirar satisfação no mesmo momento, quer falar, quer dar a nossa opinião, e que nós podemos aprender isso com ela. Falar no momento certo, falar na hora certa, mesmo antes de falar, e no nosso secreto perguntar para Deus se é isso mesmo que o Senhor quer, se é para a gente falar ou se não. E se é momento de falar, que o Senhor nos dê o momento certo, que o Senhor nos instrua através de jejum e oração, o momento certo de falarmos aquilo que temos para falar, com as palavras certas, na hora certa, né? E Esther esperou um banquete. Ela esperou o momento de um banquete para ela poder falar sobre a descendência delas, sobre ela ser uma mulher judia. E que nós venhamos aprender com a Esther, em nome de Jesus. Também, irmãs, se a gente for comparar, né, Esther era uma mulher da Bíblia, se a gente for ver também as mulheres da Bíblia, temos como exemplo, sei que não tem nada a ver com o texto, Jezabel. Ela era também uma mulher posicionada, ela era uma mulher valente, guerreira, mas ao mesmo tempo, ela era uma mulher dominadora,
Ela era uma mulher avassaladora, ela era uma mulher ardilosa. E que não venhamos ser assim, porque às vezes nós não percebemos, mas nós temos um jeito diferente de levar as coisas em casa, com os nossos maridos, no dia a dia com os nossos filhos, né? E a mulher, ela tem esse negócio de persuasão. Até então que na época, Jezabel, ela entrava na frente do marido, ela não deixava o marido dela ser marido, ela não deixava o marido dela ser o sacerdote do lar, ela quis tomar as rédeas da situação e deu no que deu. E a Bíblia nos ensina isso, o livro de Esther nos ensina isso, que precisamos ser mulheres posicionadas, mas precisamos falar na hora certa, ser tardia no falar, saber o nosso lugar de auxiliadora, ajudadora. E a Esther sabia que até então ela temeu pela vida dela, com medo de que eu possa entrar na presença do rei, mas eu posso ser morta. Mas primeiramente ela foi se preparar. Ela teve o tempo dela com Deus, ela jejuou, ela orou, e mesmo antes dela jejuar e orar, já tinha um exército jejuando e orando com ela, né? Porque a gente consegue ver aqui no capítulo 4, como eu falei para vocês, no versículo 3, em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum e choro e lamento. Então, o terreno já estava sendo preparado por um povo inteiro. A Esther, ela foi valente, mas ela estava sendo coberta de oração, coberta de intercessão, coberta de jejum. Já tinha um povo ali clamando por Deus, orando por Deus. A Esther, ela estava na frente como a líder daquele povo, mas tinha já um povo jejuando e orando por ela. E assim que Mardoqueu contou para ela, ela continuou que o povo continuasse jejuando e orando, com estratégia, jejum de 3 dias. E a partir do momento que ela começou a jejuar, o Senhor foi dando as estratégias daquilo que ela precisava fazer. E que venhamos ser assim também, em nome de Jesus. Que nós venhamos pegar a parte boa dessa história, a parte da mulher sábia, da mulher posicionada, mas que venhamos ter uma posição em nome de Jesus em Cristo, que não venhamos ser igual Jezabel foi, né? Persuasiva, ela era uma mulher corajosa, mas ela era uma mulher impiedosa, ela era uma mulher ardilosa, que ela usava as armas dela para fazer o mal, ela usava as armas dela para acabar com o que estava ao redor dela, até então que ela acabou com o reinado do marido dela. E a história de Esther foi totalmente diferente. Ela se posicionou, ela se preparou e através da vida dela foi salvo um povo, só que o povo também estava posicionado, tinha intercessores ali orando e jejuando, mesmo antes de chegar na boca de Esther, já tinha um povo orando e jejuando por esse decreto. Esther jejuou 3 dias, mas antes tinha um povo orando e jejuando por esse decreto já. Então, quando a Esther foi lá, ela já estava ali coberta de intercessão. Quando ela começou a jejuar, ela já estava coberta de intercessão de um povo, orando pela mesma causa, para que decretos fossem em nome de Jesus quebrados, decretos de mortes em nome de Jesus fossem mudados. E assim mudou. Um rei naquela época, ele não voltava atrás da sua decisão, mas ali, por conta de oração, por conta de posicionamento e jejum, o Senhor, o nosso Senhor Deus, ele se compadeceu daquele povo e ele mudou decretos. Ele usou o rei para mudar decretos. Talvez ele usou o rei, usou até o Amã para acordar um povo. Esse povo foi acordado através desse decreto, porque eles estavam dispersos. Se a gente for ler aqui um pouquinho antes, quando tem um trecho que fala assim: contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, procurou uma forma de exterminar.
E Amã, ele chegou no rei, no versículo 8, diz assim: então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos. Então, aquele povo ele estava disperso, eles estavam vivendo tão escondidos que eles estavam esquecendo de quem eles eram em Cristo Jesus. E ali o povo foi acordado para se posicionar. Então a Esther que estava na frente, ela estava posicionada, mas teve um povo também que foi posicionado. Não foi só a Esther que ganhou, foi aquele povo inteiro que ganhou em Cristo Jesus, que foram posicionados antes da Esther se posicionar. Eles foram intercessores, eles clamaram, eles oravam. Então, a partir daí o Senhor já estava agindo. Quando a Esther tomou a decisão também de jejuar, ela já estava coberta de intercessão. Então ela teve forças através dessa intercessão desse povo. Em nome de Jesus, eu vou orar agora. Senhor, em nome de Jesus, graças eu te dou, Pai, por esse momento, Pai, de oração, por essa palavra, Senhor, que cada vez que a gente abre, Senhor, a gente pode ler 10, 20, 30 vezes. Cada vez que a gente começa a ler, o Senhor tem algo novo para nos revelar, o Senhor tem algo novo para nos mostrar, meu Pai. Eu peço, meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor se revele para nós através da Tua palavra, da Tua verdade, em nome de Jesus, Pai. Que em nome de Jesus, através das nossas vidas, Pai, através desse povo que são as sentinelas na oração, meu Deus, decretos venham ser em nome de Jesus mudados, meu Pai. Que em nome de Jesus, Pai, através das nossas intercessões, Pai, decretos de morte possam cair por terra, meu Pai. Decretos em nome de Jesus, Pai, de doenças malignas possam cair por terra, meu Pai. Que em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar aquele que está caído através das nossas intercessões e orações. Que o Senhor possa, Pai, meu Pai, em nome de Jesus, libertar aquele que se encontra cativo, Senhor, através das nossas orações, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, alcançar aquele que está cego. Que o Senhor possa alcançar aquele que está mudo, Pai, através das nossas orações, dos nossos posicionamentos, Pai. Que venhamos, Pai, aprender com Esther, que venhamos aprender com Mardoqueu, Senhor, que foi um grande homem de Deus também, Pai, na vida da Esther. Ele a cuidou, ele preparou ela, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, ele estava posicionado também para levar a Esther ao reinado, Pai. E ela foi uma rainha, em nome de Jesus, porque o Mardoqueu estava posicionado, Pai, aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Que nós venhamos também, Senhor, estar posicionadas para propósitos, para que se cumpra aquilo que o Senhor quer, Pai, através das nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que através das nossas intercessões, o Senhor possa mudar decretos, meu Pai, em nome de Jesus. Quando está escrito que não é mais possível, que não tem mais jeito, que acabou, que em nome de Jesus, através das nossas intercessões, Pai, isso seja transformado, isso seja mudado, que o Senhor possa tocar na saúde, Senhor, e dar saúde àquele que não tem, aquele que está com os dias contados, meu Pai, que o Senhor possa encher eles de vigor, em nome de Jesus, Pai. Aquele que está, Pai, com alguma doença maligna, com os dias contados, Pai, para a morte, eu repreendo isso em nome de Jesus, Pai, que através das nossas orações, decreto de morte venha acabar, não só o decreto de morte física, Pai, mas o decreto de morte espiritual, Senhor, aquele que se encontra inércio, morto espiritualmente, que através das nossas intercessões, isso seja transformado em nome de Jesus, meu Pai. Aquele que se encontra cego, que não está vendo um palmo na frente, meu Pai, daquilo que o Senhor quer mostrar, que através das nossas intercessões isso seja mudado, meu Pai, em nome de Jesus. Somos um povo, meu Pai. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, pela nossa líder, meu Pai, que através das nossas intercessões, Pai, ela possa também se posicionar e se fortalecer em nome de Jesus, Pai, para entrar no lugares, meu Pai, aonde é propósito, aonde o Senhor quer que ela entre para mudar
decretos, Pai, em nome de Jesus, e todos seremos um povo liberto, todos seremos um povo vitorioso, Pai, porque a vitória de um é a vitória de todos, meu Pai, que em nome de Jesus estejamos intercedendo, Pai, antes dela se posicionar, Pai, a nossa líder em propósitos, que já estejamos intercedendo e clamando por ela, clamando por causas, para que ela possa, Pai, estar fortalecida, para se fortalecer ainda mais em jejum e se apresentar, meu Pai, no centro do teu propósito, em nome de Jesus, Pai, que através das nossas orações o Senhor possa tirar as escamas dos olhos, que através das nossas intercessões, meu Pai, o Senhor possa alcançar almas, Pai, que a sociedade fala que não tem mais jeito, meu Pai, a sociedade fala que já está morto, já é um morto-vivo, não é, Senhor, através das orações e das intercessões, o Senhor pode sim, meu Pai, mudar decretos, mudar histórias de vida. O Senhor pode sim libertar o viciado do crack, meu Pai. O Senhor pode sim, Pai, alcançar aquele que está no vício do alcoolismo, meu Pai. O Senhor pode sim, Senhor, tirar, Senhor, crianças, Pai, do cárcere, em nome de Jesus, da mão do homem mau, da mão do opressor. O Senhor pode mudar, Senhor, transformar vidas, meu Pai. Que nós estejamos atentas, Pai, igual Mardoqueu estava, Senhor. Mardoqueu sempre atento, meu Pai, sempre olhando ao redor dele, meu Pai, vendo, Senhor, o que ele poderia estar fazendo, meu Pai. Que estejamos também, Pai, a atenção que Mardoqueu tinha, Pai, ao redor, ao derredor, e se estivermos dispersos, que a partir de agora venhamos acordar, Senhor, venhamos despertar nas intercessões, nas orações, no jejum, meu Pai, não porque somos melhores que ninguém, meu Pai, mas reconhecemos, meu Pai, que precisamos se humilhar diante de Ti, para que o Senhor faça, meu Pai, através das nossas vidas as Suas vontades. Não somos melhor, Pai, que ninguém, meu Pai, mas reconhecemos que somos pessoas, Pai, adoecidas e precisamos diariamente das doses, Pai, do Teu Espírito Santo, meu Pai, para que possamos viver, para que possamos ser libertas, para que possamos alcançar vidas, meu Pai, para que possamos estar no centro do Teu propósito. Nós reconhecemos, meu Pai, que sozinhas não conseguimos, meu Pai. Precisamos do Teu Espírito, Pai. Precisamos clamar a Ti todos os dias, meu Pai. Precisamos, Pai, tocar as Suas vestes. Precisamos, Pai, Te acessar através das orações e do jejum, Pai. Mas que venhamos estar posicionados, Pai, como um corpo, como um todo, Pai. Esther não jejuou sozinha, Pai. Ela precisou, Pai, de um povo, Pai, para fortalecer ela e se apresentar, Pai, na frente de um rei. E em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi cumprida, o Teu propósito foi cumprido, Pai. E através, Senhor, de um povo intercessor, de uma mulher que se posicionou, jejuou e orou, o Senhor transformou decretos, meu Pai. E Te agradecemos, meu Pai, por causa disso, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego essa oração e amém.